pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito, prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja só, meu irmão e minha irmã, essa palavra tem tudo a ver com oração, porque aqui nesta palavra somos convidados, chamados ao combate da oração, e providencialmente, né? O Gabriel dizia, né? Isso, nada é coincidência, tudo é providência. Frase do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. E aqui, providencialmente, quero ler só o finalzinho dessa frase que a Paula trouxe de São Padre Pio. Nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. É uma promessa de Deus para nós, para mim e para você. Nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. E hoje nos dirigindo à família, porque a Canção Nova, você já viu desde o início do programa, né, todo esse mover de Deus em relação às famílias, pela intercessão por nossas famílias, porque nossas famílias vivem este combate diariamente. Eu e você, que temos família, graças a Deus, tocamos nessa realidade de um combate espiritual. E um combate contra quem? Contra o inimigo de Deus e também nosso inimigo. E aí Paulo, já tendo ciência deste combate que acontece também em nossos lares, vai dizer, versículo 11, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Duas coisas importantes aqui. Porque se revestir, quando você se reveste de uma roupa, né, a Paula trazia aqui no programa, ela com essa vestimenta nova, né, aqui que é a Canção Nova, a loja a Canção Nova está aí divulgando, né, do Sagrado Coração de Jesus, né, e eu trazendo essa vestimenta aqui, essa camiseta, né, com São Miguel Arcanjo, estou revestido da camiseta. E às vezes a gente pode pensar que se revestir de algo diz apenas respeito à aparência, a estar com uma boa aparência, né? Estar assim, apresentável, né? Estou bem apresentado para o público, né? Estou bem vestido. Então, quando Paulo fala de se revestir da armadura de Deus, é algo que pode dizer respeito apenas a uma aparência, mas não. Paulo já faz questão de ressaltar, quando você se reveste da armadura de Deus, vai muito além da aparência. Ele vai dizer, você se reveste da armadura de Deus para que você possa resistir. Ou seja, você se reveste para estar protegido. Assim como a gente se reveste de uma roupa para estar protegido do frio, né? Quando vem o frio, a gente se reveste do frio, se revestindo, né, de uma roupa. Quando você se reveste da armadura de Deus, você se protege. E se protege do quê? E aí algo muito importante que Paulo vai nos trazer aqui em Efésios 6.
você se reveste para você poder resistir às ciladas do diabo. Veja que são ciladas. A palavra cilada no latim, celare, ela traz esse sentido, esse significado na etimologia da palavra de algo que está escondido. Celare é esconder. Então, veja, não é algo visível, é algo escondido. A cilada do diabo, ela não é visível a olhos nus. Como que ela é visível? Porque ela é algo espiritual, você só enxerga com uma visão espiritual. Você não enxerga a cilada do diabo com uma visão meramente humana. Por isso que muitas e muitas vezes, eu e você corremos o risco de cair nas ciladas do diabo se nós ficarmos apenas procurando. Sabe alguém que fica assim olhando para um lado e para o outro, procurando, ai meu Deus, onde é que está, onde é que está, onde é que está, onde é que está? Não, você não vai enxergar com olhos humanos. As ciladas do diabo não se enxerga com um olhar meramente humano. As ciladas do diabo a gente enxerga com uma visão espiritual. E é por isso que Paulo insiste nessa questão espiritual. E ele ainda insiste falando, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos malignos espalhados pelo espaço. A sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu filho que está nas drogas, que está no vício. A sua luta não é contra o seu pai e a sua mãe, porque meu pai e minha mãe não me apoiam, só lançam sobre mim palavras dolorosas. A sua luta não é contra as pessoas da sua casa. Padre Jonas, em muitas pregações, ele usou essa expressão, né? Que era uma expressão que ele usava muito nas pregações, chamada os inocentes úteis, né? Os meus irmãos lembram muito dessa expressão. Padre Jonas falava muito isso, inocentes úteis. Então, não fica bravo com o seu marido, não fica bravo com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. A sua luta não é contra ele, mas ele infelizmente está sendo um inocente útil. Ele acaba sendo esse instrumento usado pelo inimigo de Deus para te afetar, E aí, exatamente, aí a esposa fica louca da vida com o marido fica doido da vida com a esposa, o casal vai, briga, e aí vai buscar separação, e aí já fica aquela coisa toda, aquele furdum todo dentro de casa, é pai e filho brigando um com o outro, aquele choque, aquele conflito de gerações, aquela briga toda, e no meio daquela brigaiada, aquela brigaiada toda, o demônio está rindo, ele falando, fiz a minha cilada, e ninguém viu, ninguém enxergou, porque é cilada, é uma cilada, é algo que está escondido, você só vai enxergar com a visão espiritual, entender que a nossa luta não é contra homens, não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, a nossa luta é contra os espíritos malignos, e eles trabalham em ciladas, entenda isso, o demônio ele trabalha em ciladas, ele não trabalha de forma escancarada, a gente acha, ele vai fazer, não faz algo escancarado, são ciladas. Gostei muito quando a Valdênia aqui no começo do programa trouxe o testemunho desta irmã, que houve um antes do encontro pessoal com Cristo e um depois do encontro pessoal com Cristo, e ela dizia essas forças espirituais que atingiam essa irmã, e houve uma libertação, e é isso mesmo, a nossa casa estão rondando forças espirituais querendo destruir a minha e a sua família, e a gente precisa blindar, precisa proteger a nossa família, mas aí vem o mais importante, que eu e você não conseguiremos proteger, blindar a nossa família com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade. Você pode colocar câmeras, colocar um monte de recursos de tecnologia, de segurança na sua casa para o bandido não entrar, mas o diabo, que é ladrão, que é salteador, que só vem para matar, roubar e destruir, ele não se preocupa com câmeras de segurança, nem com arame farpado, nem com cerca elétrica, nada disso, nem com muro alto, ele dá risada de tudo isso, ele vai entrar pelas brechas, ele é especialista em ciladas, e para blindar, para proteger, para se precaver das ciladas, precisamos estar em Deus, e aí entra a importância da oração. Paulo tem esse entendimento, e ele vai falar então da armadura de Deus, e aí ele fala o que compõe essa armadura de Deus, né? O cinturão, a justiça como couraça, a verdade como cinturão, os pés calçados com essas sandálias do zelo em anunciar a boa nova da paz, e aí ele fala, empunhar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno, e aí ele traz
aqui versículo 17, enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, a espada do Espírito, no original, no grego, esta espada do Espírito, no original grego, o termo vai falar de um facão. Sabe esses facão que o pessoal da roça usa para cortar o mato, cortar a cana? Aquele facão, então, esse facão, que é de um gume só, e é um facão que corta, então é uma arma de corte. Era muito usado, né, pelos soldados, pelos guerreiros no tempo de Paulo, esse facão. Um facão assim meio curvo assim, ele não é uma espada grandona, não, é um facão assim de médio porte. E Paulo está falando exatamente deste facão, de um gume só, essa arma de corte para você empunhar. Ou seja, e quando se fala empunhar, e veja que ele fala aqui, empunhai a espada do Espírito. E o versículo anterior, o versículo 16, ele fala, empunhai o escudo da fé. Então você empunha o escudo da fé e empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este empunhar não é apenas segurar, como estou aqui segurando o copo com água. Mas quando se fala em empunhar, Paulo e meus irmãos, se fala de você segurar algo com firmeza. Não é só segurar, mas assim como eu estou apertando o copo aqui, segurando firme o copo para ele não cair da minha mão, empunhar é isso. Empunhar é você segurar com firmeza, não é só segurar. Então não é só segurar a palavra de Deus, a espada do Espírito, não é só segurar o escudo da fé, mas é segurar com firmeza. E é por isso que Paulo está falando, versículo 13, e assim empregando todos os meios, continueis firmes. Porque alguém que não é firme não vai segurar com firmeza a espada do Espírito. Alguém que não é firme não vai conseguir segurar com firmeza o escudo da fé. Alguém que não tem firmeza não vai conseguir empunhar nem o escudo da fé, nem a espada do Espírito com firmeza. Tem que ter firmeza. E o diabo que faz cilada, o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que você desanime na sua luta, porque só eu que rezo nessa casa. Eu falo de igreja para o meu marido, ele já inventa 1001 desculpas, não quer rezar. Eu falo para os meus filhos de rezar o terço comigo, rezar o rosário aqui, né? Mas ninguém quer rezar. Alexandre, é uma luta tão grande, ninguém quer rezar, e eu estou cansado, eu estou desanimado, eu já entreguei, está jogando a toalha, e é essa a tática do diabo, para que você desanime, para que você desista, mais ainda, para que você não veja os frutos da sua oração, para que você não acolha isso que Padre Pio falou providencialmente para nós, ore, espere, não se preocupe. A gente ora, só que a gente não espera e a gente só se preocupa, é o contrário. Então a gente ora, estou rezando, só que eu não aguento esperar, sou ansioso, eu quero ver para ontem, ontem eu quero ver o fruto da minha oração. Pelo contrário, eu me apavoro, eu me desespero. Se preocupar, lógico, é a tônica da minha vida, eu vivo preocupado, meu Deus, eu rezo e rezo com preocupação. Padre Pio está falando, não, é exatamente o contrário, é para você rezar assim, mas você tem que esperar e não se preocupar. E aí o diabo que faz as ciladas, ele vai colocando preocupação, não espera não, olha, Deus não te atendeu, Deus está surdo à voz da sua oração, Ele não te ouviu. E hoje Padre Pio vem falar, nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. Pai de família, mãe de família, papais e mamães, maridos e esposas, casais de Deus, o Senhor escutará a sua oração. Presta atenção em algo muito importante, Deus não é surdo, aleluia, Deus não é surdo, Ele tem muitos bons ouvidos, Ele é capaz sim de escutar a minha sua oração. Entenda isso, só que o combate é espiritual. Padre Jonas tem esse entendimento nesse livro maravilhoso, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Aproveita que está frete grátis, aproveita que o frete está grátis, hoje é dia de graça, né? Aproveita o frete grátis e vai, adquire esse livro do Padre Jonas. Se você não tem, adquira, e se você já tem e está lá guardado no armário, pega ele, retoma esse livro, retoma a leitura deste livro. Gente, é espetacular. Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. O Padre Jonas vai falar, página 49, exatamente disso que nós estamos refletindo aqui. Presta atenção no que o Padre Jonas diz. Ele diz o seguinte: não lutamos contra homens de carne e sangue, seu filho, seu marido, sua mulher. A luta é contra forças espirituais do mal. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo.
Porque é o diabo que luta contra a sua família, ele quer destruí-la e levar todos a um verdadeiro caos nesta vida, e depois a condenação eterna. Então, ou seja, o inimigo não quer só o caos dentro das nossas casas, ele quer o caos, mas ele quer a destruição da nossa alma, a condenação eterna. Aí Padre Jonas diz: a nossa luta é contra as ciladas do demônio. Os principados, as potestades, dominadores são anjos decaídos, demônios com autoridade, poder e constituídos príncipes no mundo das trevas onde atuam. A sua luta não é apenas contra a infidelidade de um marido, nem contra o nervosismo de uma mulher, ou o alcoolismo de uma pessoa da sua família, ou contra a revolta do seu filho. À frente de tudo isso estão os inimigos de Deus, que são também os nossos inimigos. É por isso, presta atenção, é por isso que precisamos entrar nessa batalha espiritual com as armas certas. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. E aí ele vai concluir dizendo, na página 50, você não tem forças para acabar com adultério. Não sei o que estou falando isso, Padre Jonas Abib, olha, que neste livro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você, apontando aí para a câmera, é você mesmo, você não tem forças para acabar com adultério, mas o Senhor tem. Aleluia! Eu e você não temos força, mas o Senhor tem. Você pode contar com o Espírito Santo que ora em você, daí a importância da oração em línguas, né? De orar no Espírito, e atinge qualquer mal. Ele trava uma luta no mundo espiritual inacessível a nós, e as armas para se lutar nesse mundo são as armas espirituais. A nossa posição é a de intercessores, para não perdermos nenhum dos nossos. A vitória de Deus acontecerá. Você é o escolhido de Deus na sua casa. Ele colocou em suas mãos a vara de seu poder. Use-a, porque aí está a salvação. E veja, lendo isso, que o Padre Jonas escreveu de forma profética aqui para nós, no Em Minha Casa Serviremos ao Senhor, eu me lembrei esses dias na nossa comunidade, houve uma formação interna, com uma irmã muito querida nossa, da nossa comunidade, Edivânia Duarte, né? Que ela é uma mulher de Deus, assim, a esposa do Paulinho, nosso querido Paulinho Eleutério, do Canção Nova Sertanejo, e ela foi, lutando, vencendo um derrame que ela teve, um AVC, né? Parte do lado do corpo todo paralisado, e ela estava lá dando a formação para nós, os casais da comunidade. E foi muito bonito na formação, quando ela contava que ela teve o privilégio, a honra, né? Foi um privilégio mesmo de fazer parte dos chamados oicos. O que são os oicos? Os oicos eram células de oração, né? Células de oração, pequenos grupos de oração que a gente fazia aqui na comunidade para rezar, para adorar Jesus e rezar no poder do Espírito. E ela fez parte de um desses grupos, né, desses oicos, onde estava ninguém mais, ninguém menos que o Padre Jonas. Então ela participou do oicos com o Padre Jonas. E aí ela falava das dificuldades que acontecem, porque na Canção Nova não tem dificuldade, né? Imagina, aqui a gente não tem luta nenhuma, né? Não tem nenhuma. E o Padre Jonas começou a rezar por uma intenção específica da obra aqui, sempre vive em luta, né? Canção Nova, obra Canção Nova, comunidade, Fundação João Paulo II, sempre naquela luta, né? Luta contra as forças espirituais do mal, e o Padre Jonas rezando. E ele rezou com aquele grupo, naquele ox, rezou no poder do Espírito, carismaticamente. E aí pronto, ele falou, pronto, rezamos. E aí Edivânia conta que ela olhou para o padre e falou, e aí, mas só isso? Tipo, não vai fazer mais nada? Não vai tomar nenhuma providência? Não vai dar nenhum passo mais? Ela perguntou isso para o padre, e aí? Só isso, padre? E o padre disse, isso, minha filha, agora é esperar. A Jonas dizia, agora é esperar. Porque quando nós oramos, nós fincamos a bandeira da vitória no mundo sobrenatural. Agora é esperar em Deus, porque a vitória já é certa. O Senhor já nos deu a vitória, fincou a bandeira da vitória nessa situação. Você está entendendo a importância da oração que o Padre Jonas nos ensinou? Fincar a bandeira da vitória sobre o alcoolismo do seu esposo, sobre o adultério da sua esposa, sobre o vício das drogas do seu filho, sobre a casa, o lar que está em causa e que o inimigo quer levar à condenação eterna, cada uma das almas. Fincar, fazer da sua casa esse oikos,
esta casa de oração, esse ambiente de oração. Mas Alexandre, ninguém quer rezar comigo, mas você reza, e o céu reza com você. Quando você está lá sozinha, chorando, em prantos, naquele oratório da sua casa, rezando, minha irmã, o céu está se movimentando a seu favor. Você não está lá naquele cantinho da sua casa, naquele oratório, rezando o seu terço, sozinha. Sim, fisicamente você olha para um lado e para o outro, você não vê o marido, não vê os filhos, não vê ninguém. Mas no mundo sobrenatural tem miríades e miríades de anjos rezando com você, adorando com você. O céu, Nossa Senhora, o seu santo, sua santa de devoção estão rezando com você. Quando você reza, você se aproxima o céu da terra e a terra do céu. É uma ponte. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, número 2653 do Catecismo, vai falar sobre as fontes da oração. A quarta parte do Catecismo é todo sobre oração. E vai falar aqui sobre a força da palavra de Deus. Gabriel lembrava no início do programa, mês da Bíblia, mês da palavra. Veja o que diz a igreja aqui sobre a palavra de Deus. A igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência. Ou seja, não é assim, se você quiser, pensa bem. Se você quiser, não, é veemência. Sabe, até batendo na mesa, vai! Pega aí, então é com veemência. A igreja exorta, ou seja, está falando para mim e para você, todos vocês cristãos, com veemência e de modo peculiar, aqui pela frequente leitura das divinas escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração. Vou repetir. Catecismo da Igreja Católica 2653. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura, quando você pega a Bíblia, deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois, aí vai citar essa frase de Santo Ambrósio, grande Santo Ambrósio, a Ele, ou seja, a Deus, falamos quando rezamos, e a Ele, a Deus, nós ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Então, nós falamos com Deus quando rezamos e escutamos a voz dEle quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Por isso que o Padre Jonas investiu tanto, ensinou tanta comunidade sobre a importância do estudo da palavra de Deus, estudo diário da palavra de Deus. Você está entendendo? É rezar com a palavra. Meu irmão e minha irmã, eu quero terminar essa reflexão dizendo para você, não faça da sua casa uma casa de colecionador. A sua casa é uma casa de guerreiro. Porque numa casa de colecionador, a espada é colocada na parede. Aí a visita chega, eu falo, Paula, bem-vindo à minha casa, veja aqui, esta parede, a parede, olha que espada bonita eu tenho pendurada aqui na parede da minha casa. Esta espada pertenceu ao rei inglês, fulano de tal, no século tal. Ele usou numa batalha, e você olha e fica todo admirado, fala, nossa, que espada bonita, tudo mais. Eu falo, ganhei num leilão, é uma peça de colecionador, é uma espada importantíssima, faz parte da história da humanidade. Isso é a casa de um colecionador. Na casa de um guerreiro, a espada está lá pronta para ser usada. Não interessa de quem pertenceu a espada, não interessa de que ano foi usada. Não é uma peça de colecionador. Meu irmão e minha irmã, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela não é uma peça de colecionador. Não faça da sua casa, a Bíblia, a palavra de Deus, uma peça de colecionador. A Bíblia lá com borda dourada, fita vermelha aberta no Salmo 90, criando poeira, e ninguém reza mais. Olha que bonita a Bíblia. Não, pega a Bíblia. Padre Jonas usava expressões fortes. Ele dizia, risca, rumina, mastiga, come a palavra de Deus. Ele usava essas expressões. É isso, gente, é pegar a palavra, é a ferramenta, é a espada do Espírito. Com a palavra nós venceremos o diabo. Com a palavra nós venceremos o encardido. E para a gente poder rezar, quero terminar com essa historinha, porque você entendeu que eu preciso rezar pela minha família, porque o diabo faz ciladas. Eu preciso rezar pela minha família e eu preciso rezar com a palavra de Deus. Não é à toa que nós temos os salmos, né? Reze com os salmos, reze com o livro da sabedoria, reze com o livro do Eclesiástico. Tem tanta passagem bonita para a gente rezar. Eu e minha esposa, a gente toda terça-feira à noite, lá no nosso Instagram, a gente faz uma live de oração. A gente reza, a gente sempre pega uma palavra para rezar. E aí, a minha esposa teve essa inspiração, e ela coloca uns cardzinhos, está lá no nosso Instagram, Alexandre Roseni CN, ela coloca versículos bíblicos. Não só porque é o mês de setembro, o mês da Bíblia, não. Ela vai colocando. Em outubro vai ter, em novembro vai ter, em dezembro também. Toda semana ela coloca versículos bíblicos, para que a família possa rezar com essas passagens bíblicas.
Foi a inspiração que a gente sentiu no coração, que a minha esposa acolheu de Deus, né? E que a gente está fazendo isso, que era o que o Padre Jonas sempre pediu para nós. Sermos famílias que rezem com a palavra. Então, faça isso. A Canção Nova tem essa preocupação, não é à toa que está tendo essa ação especial de fim de ano. Levar a palavra de Deus, levar a força da palavra, levar a força da oração. A sua família precisa rezar. E se ninguém quer rezar, comece por você. Porque a promessa de Deus continua ainda em vigor, não mudou. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então alguém precisa rezar nessa família, alguém tem que rezar, senão a cilada do diabo vai surtir efeito. Se ninguém quer rezar na sua casa, você quer, então comece por você, mas não desanima, não joga a toalha. Hoje o Senhor está te dando uma injeção de ânimo para dizer, pela boca do apóstolo, empregando todos os meios. E Padre Jonas diria, pregando todos os meios significa empregando todos os meios. Continue firme. Então não é para continuar amoroso, não é para continuar desanimado, cabisbaixo, jogando a toalha, não. Meu irmão e minha irmã, continua firme. Na intercessão, porque você movimenta o céu e o céu está trabalhando pela sua salvação, pela salvação da sua família. Acredite nisso. Quero terminar contando essa historinha. Um jovem desanimado procurou um homem muito sábio, um sábio mestre. Foi falar das suas dores, dos seus problemas, das suas preocupações. E depois que ele falou de tudo que o angustiava, aquele homem muito sábio falou para ele, meu querido, pega um copo de água. Aí ele pegou o copo de água e falou, agora pega aqui, enche a sua mão de sal. Ele encheu a mão de sal, ele falou, agora vira no copo de água. Ele virou aquela mãozada de sal no copo de água. Falou, agora beba. Aí o rapaz bebeu aquele copo de água com aquela mão de sal ali misturada. Bebeu. E aí, tá gostoso? Ele tá horrível, água salgada, mal aguento beber. Ele falou, tá bom. Aí ele aproximou ele lá de um lago grande, um vasto lago. Falou, vira agora aqui a mesma mão de sal no lago. Ele virou. Ele falou, agora bebe da água do lago. E ele bebeu. E ele conseguiu beber da água do lago. Ele falou, e agora, você conseguiu beber? Sentiu o gosto do sal aí na água do lago? O rapaz disse, não senti. E aquele sábio homem disse assim para ele, olha então, na nossa vida, a dor, o sofrimento, é inevitável. Todos nós vamos passar por lutas, por provações. Isso é algo inevitável. Todos nós enfrentamos isso. Porém, o sabor, o gosto dessa dor, desta provação, desta tribulação, dessa luta que você está enfrentando, depende de onde nós a colocamos. Depende de onde nós colocamos o sabor dessa dor, desse sofrimento, dessa tribulação. Meu irmão e minha irmã, pare de colocar o sabor dessa dor, desse sofrimento, dessa perda, dessa tribulação no copo do seu coração. Porque se você põe no copo do seu coração, vai ficar tudo muito amargo, vai ficar insuportável. É preciso colocar a luta, é preciso colocar a dor, é preciso colocar as lágrimas, é preciso colocar as preocupações, as angústias, os enfrentamentos, todos os desafios, coloca no lago, ou melhor, no oceano que é Deus. É em Deus que você tem que colocar. E aí você vai perceber que todo o sabor amargo dessas lutas, de todas essas tribulações, vai perder o sabor, vai ficar mais leve, porque depende de onde nós colocamos. Tem muita gente sofrendo e muita família sofrendo porque insiste em colocar as suas dores em si próprios, achando que por si próprios vão encontrar a solução. Não, coloca a sua luta, a sua dor em Deus. É o que Paulo está falando para nós aqui em Efésios 6. As armas do nosso combate, elas não são carnais, são espirituais. E com ela, em Deus, usando essas armas, empregando todos os meios, continuando firmes, nós alcançaremos a vitória. Finca a bandeira da vitória. E aí, só basta esperar. Dica do Padre Jonas Abib para nós. Lá do céu, ele dá essa dica para nós. Finca a bandeira e agora aguardem Deus. Amém.